Boa noite. Hoje a gente está iniciando 2 Reis, capítulo 20. Vamos fazer a nossa oração. Pedir ao Senhor que nos dê uma boa live, nos conduza para a honra e a glória do nome dele, que estejamos conectados sempre pela palavra, sempre pelo Espírito Santo, que ele seja a única fonte de tudo aquilo que a gente aprende aqui. Que as entrelinhas em cada um desses versos seja dada por ele, através dele, aquilo que é necessário para a nossa vida, aquilo que é necessário para que nós sejamos lapidados pela palavra dele, que a gente seja reflexo daquilo que ele nos ensina o tempo inteiro em nossas vidas e que a gente sabe que tem a quem clamar quando a gente andar em caminhos diferentes. Ou quando nós soubermos que nós estamos passando por alguma prova, ou algum teste, ou algum tipo de tentação que não vem de Deus, que a gente se fortaleça naquilo que a gente aprende todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo nosso fim de semana, obrigada pelo nosso início de semana, que o Senhor nos abençoe para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais e estarmos firmes aqui. Obrigada pela nossa saúde, por ter nos trazido. Me use aqui nessa leitura de hoje como igreja. Me use os meus lábios para proferir as palavras que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos deixou. E essa live é consagrada a Ti. Proteja-nos contra todos os males e que nós possamos glorificar e honrar o Seu nome, assim como essa live é glorificada e honrada a Ti. Então vamos iniciar para a glória do seu nome. Amém. Vamos lá então. Capítulo 20. A doença de Ezequias. Então, vamos voltar. A gente já viu que Ezequias é um bom rei, andou como Deus, né, permitia, apesar de alguns erros que nós vimos, mas ele foi lá, teve bastante coragem para derrubar postes e tirar a idolatria, né, do reino. Então, a gente vai iniciar agora com a doença que ele teve. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor. Então ele foi lá visitar com uma palavra do Senhor para ele. Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, mas não, desculpa, não se recuperará. Então Deus chegou lá e falou: Olha, avisa para ele que para ele acabou. E aí, essa é a mensagem que ele recebe do Senhor. Imagina que maluquice, né? E é isso que eu quero falar com vocês. Imagina se você soubesse o dia que você vai morrer. Imagina se nós soubéssemos. É indescritível, porque você pode dizer, não ia ligar. Ou então você pode dizer, não sei, acho que eu ia aproveitar mais a vida. Ou então, o que que mudaria, né? Quais as suas prioridades que mudariam? Se você soubesse o dia em que Deus iria te levar? E isso é uma pergunta que é importante, porque isso ressignifica muita coisa na sua vida. Então, você está vivendo aqui por quem? É para servir a quem? É para realizar o quê? A gente vai ver aqui que Ezequias ele sofre de um momento de egocentrismo. Ele tem uma questão com o ego do que ele fez. E aí eu me pergunto, será que se Deus dissesse o dia em que, né, cada um iria morrer, será que a gente teria o nosso ego inflado? Será que a gente diria, bom, fulano tá ali dizendo, ó, vou morrer dia tal, e isso aqui tudo foi eu que fiz, isso aqui foi eu que construí, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, eu vou deixar para fulano, isso aqui é meu, eu vou deixar para ciclano. Será que de fato, se as pessoas soubessem o dia, elas mudariam a prioridade na vida? Espiritual, física, né? É uma questão importante a gente se perguntar às vezes, porque ressignifica. Se você soubesse a quantidade de pessoas que estão nos hospitais ou que tiveram um diagnóstico com datas específicas, né? Direto e reto você vê na internet, médicos determinam 6 meses de vida para fulano, 10 meses de vida para ciclano, o médico deu 15 dias, o médico deu... Você imagina o que que mudaria, né? A quantidade de pessoas que tem isso e a quantidade de pessoas que vivem milagres dessas declarações médicas também não está no gibi. E é o que a gente vai ler agora, porque Ezequias ele vai orar muito pelo Senhor, para o Senhor, e Deus vai pôr a sua misericórdia nele. Então, mesmo ele tendo uma doença terminal, o que quer que seja, é terminal porque Deus falou, olha, você vai morrer, arruma a sua casa, e é isso aí. E ele ora. Então, a gente nunca pode esquecer.
da misericórdia do Senhor. A gente nunca pode esquecer do impacto que tem a decisão do Senhor na nossa vida. Então, isso deve ser para tudo. Isso deve ser para você pedindo um trabalho, isso para você pedindo ah, o seu casamento restaurado, isso é para você na sua vida espiritual, isso é para você. Porque se você só tiver medo de quando for a morte, né? Qual é o momento correto de você parar com Deus, orar para Deus, priorizar as coisas corretas na vida, reorganizar a sua vida, seus pensamentos, o que você aprende, o que você acha que você sabe, o que você acha que você é, o que você acha que você poderia ser. Então, esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, esse tipo de meditação, digamos assim, nesse versículo, ele é importante porque a gente vai ver o que vai acontecer com Ezequias agora. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E aqui não é um médico dizendo, né, gente? Porque tem muitos médicos que dizem, olha, XYZ e é isso. E aí a gente vê tantas pessoas passando por milagres de fé depois de tanto orar, mas a gente sabe que quando a palavra é a última, que a última palavra é de Deus. A gente sempre sabe disso. Aquele que não acredita em Deus vai ter a palavra do homem como a final. Mas nós que cremos em Deus, que sabemos que esse é o Deus criador, que é o que tem acesso, que é o que pode dar e tirar, esse Deus é quem tem a palavra final. Então, quando alguém te der um diagnóstico, e não só na saúde, um diagnóstico na sua vida profissional, emotivo, na sua vida emocional, na sua vida independente, quando alguém te der, até que seja saúde, quando te der, você sabe para onde você correr, sempre. E aí, vamos lá. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade. Isso aqui já é ele orando, falando com o Senhor, ok? Ele orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a ti com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Então, ele ainda estava lá, enquanto Ezequias exercia sua fé, chorando, porque isso aqui é exercer a fé. Você não pode dizer que ele só orou, porque a oração vem da fé, né? Como é que você vai, como é que fala? Você vai orar para Deus para quê? Você vai orar para o quê? Né? Então, ele ainda com sua fé. E Deus antes de Isaías sair, Deus chama Isaías e dá essa palavra que vai a ele, né? E ele diz: volte, desculpa. E aqui eu quero apontar uma coisa: a palavra do Senhor veio a ele. Quando você ouvir alguém dizendo assim, eu senti no meu coração Deus falando, eu ouvi Deus falando, é isso aqui, né? Quando, obviamente, é algo sincero, porque Deus fala com as pessoas, obviamente, e se você ainda não presenciou na sua vida esse momento no qual Deus fala com você, ou na qual você sente alguma coisa muito forte no seu coração, você fala, isso aqui foi Deus com certeza. Ou alguma direção que você foi direcionado por Deus, espiritualmente, você pode chamar isso de sexto sentido, você pode chamar isso de intuição. Se você sentir e de fato bate com os princípios de Deus, de fato bate com o que Deus faria, eu te convido a pensar o quanto Deus fala com você e quando isso acontece, é como está escrito aqui, a palavra dele vai a você, a sua boca, né, vai a você. Ele pronuncia, ele fala, ele, né, como está no primeiro versículo da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia a palavra do Senhor, primeiro capítulo, a palavra do Senhor veio e diz o quê? Haja luz, foi o que ele fez. Então, quando ele proferir essa palavra, ela vai chegar e ela vai ter um efeito e ela vai ter o seu propósito, porque não há palavra dita pelo Senhor que não tenha propósito. Tudo que ele faz tem propósito. Então, quando você sente, quando você, pode dizer, Deus falou comigo, né? Obviamente quando porque tem muitos charlatões hoje em dia, charlatão, não sei como é que fala, charlatão, hoje em dia que eles usam dessa frase para ganhar qualquer coisa. O Senhor me disse, o Senhor mandou te dizer, o Senhor questione essas coisas e questione com Deus, porque Deus, ele pode falar com você e você não ouvir,
Ele fala, 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 ele mostra, 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 você está ocupado, você está distraído, você não está atento, você não está. E aí Deus vai enviar uma pessoa para falar com você. Sim, ele faz isso, porque ele dá um jeito de chegar até você. Agora, tem pessoas que falam, Deus mandou te dizer isso. Aí você pode perguntar, mas pera, por que que Deus não falou comigo primeiro? Por que que ele vai falar para mim algo que vem de mal? Então, aí está o seu momento de oração. Aí está o seu momento, porque se todo mundo que chegar até você um dia disser, olha, Deus mandou te dizer isso, você não queira saber o que que vai acontecer, porque a gente tem aí exemplos, né, de líderes religiosos, de doutrinas, que digam, e Deus mandou dizer, e Deus, não sei o quê. Eu vi esses dias aí, eu falei até para vocês aqui já, de um homem cobrando metros quadrados, literalmente, no céu. E isso parece um truque velho, porque eu ouvia isso quando eu era criança de alguma igreja específica, que obviamente não vale falar o nome aqui, mas eu vi o vídeo. Antigamente eu era criança e eu ouvia, hoje eu vi esse vídeo, né? E ele fala, ele explica, né? Então você vai ter aí uns 15 metros quadrados, e maravilhoso, imagina, você morrer já sabendo que você tem 15 metros quadrados seus, a sua família, para você. Eu olhei aquilo e falei, isso deve ser piada, não é possível. E aí eu fui pesquisar, né? Porque não se pode também acreditar tudo que está na internet. Eu fui lá e fui pesquisar e eu, gente, como pode? E era real, era um líder religioso de verdade, de uma igreja de verdade, e eu fiquei apavorada. Então, nem sempre Deus vai usar uma pessoa para falar com você, ok? Nesse caso aqui, o profeta Isaías está sendo usado, obviamente, a palavra foi até ele, ele disse: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, que assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é uma coisa assim que eu nem sei nem explicar. Ler isso aqui dá arrepio, porque eu já passei por isso, eu tenho certeza que você já passou por isso, tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso, na qual a fé fez um milagre. A fé performou aquilo que o homem acha que só ele pode fazer, né? Ou que a gente acha que a gente consegue fazer, e Deus ele faz ali, cravando o nome dele na história, que é para quando você for realizar, que deu certo, quando realizar na sua história, você vai dizer, o homem não podia fazer isso, só Deus podia ter feito. Ou então você vai dizer, isso aqui não pertence à mão de um homem, à obra de um homem, mas sim de Deus. E aí, quando a gente faz isso pelo nome dele, porque ele preza o nome dele. A gente já viu isso desde Gênesis, desde depois. Deus preza o nome dele. Ele, inclusive, fala isso para Jacó, se eu não me engano. Ele fala: eu estou fazendo isso não é por vocês, é pelo meu nome. Então, Deus preza o nome dele. Por isso que não se pode falar o nome de Deus em vão, porque se Deus cuida do nome dele, ele próprio fala sobre o nome dele. Ele próprio ensina que ele mesmo diz, não se deve falar o nome de Deus em vão. Ele está te ensinando que não se pode fazer. Imagina se ele mesmo não faria isso, porque todas as regras, todas as leis, tudo sempre veio dele, do âmago dele, do centro dele, faz parte dele. Então, quando a gente vê uma lei, por exemplo, a lei não cura nada, a lei não faz absolutamente nada. Ela não perdoa de pecado, por isso que a gente está debaixo da graça, não é da lei. E por isso que tantas pessoas que vivem debaixo de lei, algumas doutrinas e até mesmo os judeus que vivem debaixo de lei, não participam da vida espiritual com Deus, porque é só fazer lei. É só não fazer isso, não fazer aquilo, e não se engane, não são só 10. Eles têm mais de 661, se eu não me engano, leis para cumprir. Então, não é somente cumprir os 10 mandamentos, botar uma doutrina, um rótulo, e é isso aqui, minha religião. Não é assim que funciona. Então ele ouve a oração de Ezequias, mas tá, ele não podia ter feito isso antes? Ele não podia ter, tipo, porque ele vai dizer que ele vai acrescentar 15 dias de vida a Ezequias. Ele não podia ter acrescentado os 15? Podia, mas Ezequias pediu? Não. Então a nossa oração ela tem efeito, e a palavra diz que a oração do justo, ela é forte e poderosa, eficaz e poderosa. Então significa que a nossa oração, justo é justificado em Deus, né? Não porque a gente é justo, que a gente não é justo, mas justo em Cristo.
justificados em Cristo. Então, a nossa oração tem poder. E Ezequias fala, Senhor, eu fui muito chorando amargamente, imagina, sabendo que vai morrer. Então, tá ali, Senhor, eu servi ao Senhor, fiz tudo que o Senhor E aí Deus fala, eu ouvi sua oração. Vi as suas lágrimas também, então, e eu vou te curar. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Eu acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo. Tá aí, ó. Ele, o nome dele, quem ele representa, né? Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Porque Deus tem uma palavra com Davi. Ele não vai quebrar a palavra dele. Então, Isaías disse: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na ferida, e ele se recuperou. Ezequias, ó, as ervas, frutos, tudo que a gente estava falando antes da live, né? Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e que de hoje a 3 dias subirei ao templo? Então ele quer saber o que eu tenho, qual é a minha parte nisso? Porque todos nós temos a nossa parte a cumprir. Todos nós temos, porque com Deus a gente faz uma parceria. Quando você tem um sócio na sua empresa, quando você tem um sócio nos seus planos, quando você tem um parceiro de trabalho escolar, quando você tem um parceiro no seu trabalho mesmo, quando você tem um parceiro em casa, quando você tem uma parceria independente, você faz um quê? Uma parceria. Com Deus é a mesma coisa. Essa parceria se chama aliança. E essa aliança é de Deus. E quando você tem uma aliança com Deus, você está chamando ele para o seu business, para a sua história, para os seus planos, para a sua vida. Então, oração é chamar ele para a sua vida. E aí ele está dizendo qual é o sinal? O que eu vou ver para fazer a minha parte? Porque Deus fez a dele, me prometendo curar, né, a minha doença. E o que eu tenho que fazer? E aí Ezequias, depois de ter perguntado isso para Isaías, ele responde: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? E Ezequias disse: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Esse versículo aqui, gente, ele tem tantas contradições, tantas especulações. Existem cientistas, inclusive, envolvidos nesse versículo especificamente, astrônomos estudando, dizendo que falta um dia, faltam 24 horas na Terra, desde que foi, sei lá, em milhões de anos, tem tanta coisa que criam, mas não tem nenhum embasamento bíblico, ok? Então a gente vai ter acesso a essa parte depois, a gente vai poder entender isso um pouco mais. Eu não sei se porque eu já li tantas vezes, meu Deus, a Bíblia com as pessoas que eu não lembro agora quando foi que o Senhor faz isso, mas vai ter uma passagem na qual ele vai fazer isso para guerra, e eu acho que foi em Josué, então já passou, se não me engano, tá? É, eu acho que já, mas enfim, essa é uma outra parte na qual as pessoas se perguntam o que que Deus fez ali. Se ele trocou a posição do sol, por que que é sombra, o que que significa, se é mais tempo, se é menos tempo, enfim. Mas a gente não vai perder tempo aqui, porque o que foi dito está dito, a gente não precisa de explicação especificamente nessa área, porque isso aqui não vai mexer com a fé de ninguém, não vai mudar absolutamente nada na essência do que a gente faz aqui, que é aprender a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Naquela época, Merodach-Baladã, rei da Babilônia e filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe, veja bem, mostrou-lhes tudo o que havia nos seus armazéns. A prata, o ouro, veja, ninguém pediu para que isso fosse feito. Ezequias está lá todo felizão que ganhou mais 15 anos de vida. E aí ele começa uma viagem de ego absurdamente inexplicável, que do nada ele começa a ganhar crédito, a se dar crédito
pelas coisas que ele fez, né? Não sei se ele está muito feliz, porque ele vai viver mais tempo, não sei se ele está, se ele percebeu que o que ele fez contribuiu para a sociedade, eu não sei o que que é, mas ele começa a fazer o que não era para ser feito, ninguém pediu para ele fazer nada disso. Ele só che Os mensageiros chegaram lá com presentes, quer dizer, cartas e um presente. Cartas e um presente para ele, porque souberam da doença dele. Ele recebeu os mensageiros, não é o rei, não é a equipe inteira do rei, os mensageiros, e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. A prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada no seu palácio ou no seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: O que esses homens disseram? De onde vieram? E Ezequias respondeu: De uma terra distante, vieram da Babilônia. E o profeta perguntou: E o que eles vieram fazer no seu palácio? E é porque Deus, ele é maravilhoso. Você sabe assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta, né? Eu não sei se vocês já repararam nisso. Basta a gente chegar no Novo Testamento, basta você mesmo procurar isso, você vai ver Jesus, a inteligência e sabedoria era uma coisa maravilhosa. Muitas das perguntas que Jesus respondia, ele respondia com outra pergunta em cima. E aí, aqui a gente vê assim, não a gente não vê Isaías respondendo com a pergunta em cima, mas a gente vê um modo que Deus faz para que a gente pense naquilo que está sendo perguntado. Porque olha que, e eu sempre falo isso, que a pergunta ela é muito mais valiosa do que a resposta. Sempre na sua vida, assim, sempre que alguém perguntar por quê? Porque a pergunta ela vai vir de a raiz dela e as camadas que elas vão chegar até aos seus ouvidos, né? Tem um porquê. E a resposta pode dar qualquer uma, para falar qualquer coisa. As pessoas podem mentir, as pessoas podem criar respostas, mas a pergunta ela vem, ela vem com algo a mais. Tem uma intenção em cada pergunta. Se a pessoa te perguntar se o seu dia foi bom, se a pessoa te perguntar quanto é que isso. Independente da pergunta, as perguntas na sua vida são sempre mais importantes do que as respostas. Prestem atenção, porque a resposta já é consequência, mas a pergunta é o que aconteceu antes de chegar aquilo ali. Então, quando tem uma pergunta para você, reflita antes de responder. Freie a língua e veja qual é a intenção. A intenção você não vai saber porque só Deus sabe, mas você vai saber do que pode ter acontecido ali, por que dessa pergunta especificamente. E seja sempre sábio. Deus nos mostra muita coisa pela pergunta. Quando ele pergunta isso aqui, ó, o que que os homens disseram? Como se você acha que Deus não sabia? Mas ele vai fazer Ezequias pensar. Você acha que quando ele pergunta, Deus pergunta para Adão e Eva, onde é que vocês estão? Onde é que vocês estavam? Por que que vocês estão nus? Quando Deus, por exemplo, pergunta a Caim, cadê seu irmão? A gente acha que o quê? Deus não sabe onde está? Não. As perguntas, elas causam. Muitas pessoas, quando vai fazer interrogatório em polícia, essas coisas, as perguntas vêm com muita pressão. Às vezes, algumas táticas de perguntar bem calmo, aí as pessoas começam a chorar já na pergunta, porque é ali que está a resposta, é na própria pergunta. Então, ele pergunta para que esses homens disseram? E de onde que eles vieram? Ah, eles vieram da Babilônia. E aí Isaías perguntou para ele, o que que eles viram no seu aqui, olha só, o que que eles viram, né? Para quê? Por que isso? Tem um porquê disso aqui. Porque Ezequias deixou o ego tomar conta dele. Aí ele responde: viram tudo no meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: virão dias, ouça a palavra do Senhor. Virão dias em que tudo o que se encontra no seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará. Tá, mas por quê? Mas como assim? Ó? Gente, tudo de Deus tem um porquê para nos ensinar e nos lapidar. Ele acabou de dar a uma pessoa que estava chorando, que estava amargamente chorando porque não ia mais ter vida, 15 anos de vida.
Vocês acham que aquilo ali mudou? Algumas pessoas mudam. Algumas pessoas dentro do leito de hospital diz, mudou a minha vida a partir desse momento que Cristo me salvou, que Deus me salvou. E agora, por isso, a minha vida vai ter um outro significado. Eu vou viver para ajudar as pessoas, eu vou viver para isso, eu vou viver para aquilo. E é isso que acontece com ele, só que o oposto, né? Então Deus está falando, olha, tudo isso aí que você falou, é meu, é meu, eu fiz, né? Tudo isso aí vai ser levado pela Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias respondeu a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele pensou, aqui ele pensou, mas olha o que ele pensa: ao menos haverá paz e segurança durante toda a minha vida. Ele tá tão autocentrado que ele tá achando, então é só quando os babilônios vierem, não vai ser agora mesmo, então ótimo, porque pelo menos eu vou ter paz e segurança de toda a minha vida, com toda a minha riqueza, com todo o meu dinheiro, com tudo. É isso que ele pensa. E ele fala, ótima é a palavra de Deus, porque eles vão vir, mas não vai ser agora mesmo, porque Deus vai dar um ótimo rei, eu sou um ótimo rei. E isso é muito perigoso, porque isso vai acontecer com Jó também, a gente vai ver mais lá na frente. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas conquistas, bem como a construção do açude, do túnel que canalizou água para a cidade, e aí isso aqui é algo que eu quero falar para vocês. Esse túnel que canalizou água para a cidade foi uma engenhoca perfeita que ele fez. Uma engenharia realmente, engenhoca não, mas uma engenharia mesmo, muito da bem feita, porque você tem acesso a esse túnel até hoje. Se você visitar Jerusalém, se você for, né, em algum momento da sua vida, sei lá, se você quiser ir em Israel, um dia, né, esse túnel ele existe até hoje e você tem acesso a vê-lo, né? Então, e é uma engenharia de primeira, ele ter feito como ele fez na época que ele fez principalmente. Então, por isso que Deus deixa aqui. Você fala, o que que tem a ver com túnel? O que que tem a ver Deus finalizar o capítulo com o túnel que analisou? Falou desse túnel agora, pela primeira vez, não explicou nada do túnel. O que que tem a ver? Tem a ver que hoje você pode ir lá e visitar, porque eles acharam esse túnel. Constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Pior rei de todos. A gente sempre fala assim, esse é o pior rei de todos, nanana, até chegar um próximo, né? Quando eles não são de fato declarados o pior rei de todos. Agora, Manassés é assim, é a queda da queda. Vamos lá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Hefzibá. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não é só o que reprovava, porque tem coisas que o Senhor, que as pessoas faziam com que reprovavam ali, que tudo que reprova é ruim, obviamente, é mal aos olhos do Senhor. Agora, poucos não, como é que diz? Detalhadamente são aqueles que Deus quer enfatizar alguma coisa. Ele fez o que era mal, 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 mal mesmo, né? Aos olhos do Senhor, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas, para não se misturarem. Reconstruiu os santuários locais que Ezequias, seu pai, havia destruído, e também ergueu altares para Baal e fez um poste de Azerá, poste de madeira simbólico usado no culto da deusa Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Prostrou-se diante de todos os exércitos celestes. Isso que eu quero falar para vocês, isso aqui é horóscopo, isso aqui é astrologia, desculpa. Isso aqui é astrologia, os exércitos celestes. Ele prestou culto, construiu altares no templo do Senhor, a respeito do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém porém o meu nome. Ele foi dentro do altar do Senhor e fez essa abominação. Nos dois pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes, que não é astronomia, é astrologia. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Vocês já viram que a gente estava falando de outro Deus, de outro rei, lá atrás, em 2 capítulos atrás, que também fez isso, que praticou a mesma coisa de queimar o seu próprio filho para esse Deus específico, né?
Então, passou só um tempo, foi né, é, as décadas que Ezequias foi rei, mas ele continuou é o que Deus fala em relação a não se misturar com outras culturas, ou não culturas, mas com outras costumes, né? Porque ele repetiu os costumes. Nossa, mas Ezequias não já tinha destruído. Mas nem todo mundo seguia Ezequias. Nem todo mundo gostava de Ezequias. As práticas continuam. E elas continuam, porque o diabo ele continua. Ele não parou. Então, toda forma de enganar as pessoas para desviar o olhar delas diretamente para Deus, ele vai fazer. Muitas das coisas. E é o que a gente está vendo aqui. Praticou adivinhação, consultou os que anunciam presságios, recorreu a médiums e aqui consultava os espíritos. Fez o que. Isso aqui é porque existe isso. Quando um cristão diz assim, as coisas não existem, não. Existe sim. É bíblico e tá aí, escrito aí. Existe e tem pessoas que fazem porque o acesso não vem de Deus. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Ele tomou uma imagem de Azerá que havia feito e colocou no templo do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão, nesse templo em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Agora você imagina misturar o nome de Deus com imagens, misturar o nome de Deus com abominações, como é que diz? Adultério da fé, né, de fato, com idolatria, que é o que ele está fazendo. Ele põe no templo que Deus disse que seria usado para o nome dele. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de cumprir o que lhes ordenei. Isto é, toda a lei do meu povo, que o meu povo de Moisés, que o meu povo e o meu servo Moisés lhes deu. O povo, porém, não quis ouvir, porque você tem acesso a não querer. Quantas vezes alguém fala alguma coisa para você, você fala assim, entendi, e não aplica. Às vezes coisas boas para o seu próprio entendimento, para o seu próprio crescimento, e você escolhe não ouvir. Com a palavra de Deus é a mesma coisa, está tudo ali. Mas se você, não, mas hoje é 2024, a gente faz diferente. Você escolheu não querer ouvir a palavra de Deus. Não, prefiro ficar com a minha ansiedade mesmo do que orar, porque eu não estou com tempo, não vai dar para parar. Você escolheu não querer falar com Deus. Eu vou fazer isso aqui sozinho mesmo, tá tudo certo, porque até que Deus responda a minha oração, vai que Deus ele preferiu eu fazer. Você escolheu não querer confiar no tempo de Deus. E por aí vai. Manassés os desviou. Óbvio, porque sempre vai ter alguém usado para você ser desviado, desviada. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar sendo usado para que você se desvie de Deus. E isso é bíblico. Isso vai acontecer em todo o sempre. Então, não conte como segurança a sua fé específica. Não, mas comigo já não tem isso, não. Eu nunca vou ser levado para isso. Eu nunca vou fazer. Não fale isso, jamais. Ao contrário, mantenha a sua humildade e a sua fé no Senhor, dizendo: Senhor, não me deixe fazer isso. Não me permita passar por isso. Não me permita, porque a gente não sabe quão forte nós somos. Nós sabemos quão o Espírito Santo é forte, mas não sabemos o quão forte nós somos. Então, quer dizer, sabemos, porque a gente vê Adão e Eva caindo, a gente vê Davi caindo, a gente vê tantos outros caindo, então a gente sabe que a gente não é forte. E quando você entrega a Deus, como eu falei para vocês aqui, como é que fala? Não é pacto a palavra, qual que é o nome, meu Deus, esqueci. Eu esqueci a palavra agora, mas enfim. É, um voto, obrigada, senhora. Um voto. Quando você faz um voto com Deus, eu fiz esse voto com Deus, que eu já falei para vocês aqui agora, antes, né? E eu falei, Senhor, o que eu dei em troca, né? Me protege. Me protege contra as tentações, me protege contra. E foi dito e feito.
pode passar na minha frente aqui aquilo que seria uma pedra para o meu tropeço, mas os anjos dele nunca permitiram, porque ele fala que os seus anjos não deixarão você tropeçar na pedra. E Deus nunca permitiu que eu caísse, o Espírito Santo nunca, porque depois que eu fiz com ele esse voto, eu falei: "Eu sou fraca, e eu reconheço que eu sou fraca, e eu preciso que o seu espírito me dê força para que eu não caia em tentação, porque eu também sei que o diabo também vai tentar me fazer cair em tentação e quebrar o meu voto com o Senhor. Eu sei que ele vai fazer isso, mas eu sei que o Senhor é mais forte". Quando eu fiz essa oração, gente, eu nunca eu nunca senti, pelo menos, que eu fui tentada. Eu já vi pessoas fazendo na minha frente, eu já vi pessoas, né, estando na minha frente com aquilo que foi em troca do meu voto e tudo mais, e é como se realmente Deus tivesse, assim, eliminado da minha vida, do meu sangue, da minha história, da minha, porque realmente não faz diferença para mim. Então, quando a gente vê que tem pessoas que querem fazer você quebrar o seu voto, a sua palavra, a sua fé, a sua, acredite que é verdade. Acredite que é uma força espiritual tentando fazer você pecar, você errar, você enfraquecer. "Ai, minha situação está tão difícil". "Nossa, tá mesmo, e a minha?". Sempre uma competição, a pessoa não te escuta, a pessoa não te ajuda, aí faz você imaginar que você está sozinho. Já viu aquelas pessoas que você fala alguma coisa: "Poxa, hoje foi um dia tão difícil". Aí a pessoa, ao invés de estender o braço, o ombro para você, fala: "Ai, meu também, hoje foi tão difícil", como se fosse uma eterna competição, ao invés de empatia e doação. "Foi mesmo? Por quê? O que aconteceu hoje?". Você vai ter o espaço de cada um falar da sua própria história, do seu próprio momento. A própria pessoa pode te perguntar: "E o seu, como é que foi?", né. Mas tem pessoas que fazem isso, porque elas te fazem estar sozinhas, isoladas. E isso é o que acontece, porque Manassés desviou. E quando você tem uma pessoa que você confia, uma pessoa, por isso que é necessário, gente, às vezes a gente se engana, porque: "Ah, da minha família". Ou: "Ah, conheço a pessoa há 30 anos". Ou: "Ah, conheço a pessoa, faz um dia, mas assim, parece que a vida inteira". Orem, não precisa desconfiar de todo mundo, mas orem. Orem para que as pessoas que Deus permite entrar na sua vida não te desviem. Não desvie seu caráter profissional, não põe em jogo a sua reputação. Orem, porque Deus faz isso, quando você ora e pede proteção. Aqui nesse caso, o povo já não estava com Deus, e Manassés os desviou, a ponto de fazerem o pior, aliás, pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Então o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: "Manassés, rei de Judá, cometeu essas práticas detestáveis, agiu pior do que os amorreus que o antecederam, e também levou Judá a pecar com os seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém a linha de medir utilizada contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, limpando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram a minha ira. Desde o dia de hoje em que os seus antepassados, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, eles provocam a minha ira, fazem o que é mal aos meus olhos, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito. Aí vão ter pessoas que vão olhar só isso aqui e dizer: "Nossa, como Deus está sendo mal. Tá virando as costas para Israel, tá virando as costas para Judá, tá dizendo que", mas ninguém vê o que fizeram para chegar até aquele ponto. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro de sangue. Além disso,
levou Judá a cometer pecado e a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés é péssimo, pior. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e tudo que ele realizou, incluindo o pecado que cometeu, consta nos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá. E Amon, seu filho, sucedeu como rei. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava Mesulemete, filha de Arus, e era de Jotbá. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Porque é filho de peixe, peixinho é que dizem, né? Agora, existe também aquele no Senhor, que se você disser que você é filho de peixe grande, grande você será. Então, não tem como a gente ignorar isso, porque quando a gente vê que aquele que realmente se considera, não só se considera, mas tem o poder de se considerar, né? Porque não é só se considerar, é Deus de fato dividir a herança em Jesus Cristo, né? Com o próximo. Se você é filho dele, pense em quem você vai ser também, em quem você é também, porque isso é a resposta dele. Está escrito aqui, como o seu pai. E essa coisa que a gente tem de filho de peixe, peixinho é, reconheça, você é filho do maior. Você é filha do maior. Então, se ele é, imagina o que ele pode te fazer ser. Não adianta a gente tentar sermos sozinhos. Tem essas pessoas que falam, eu sou self-made, né? Que é como se assim, você se fez. Eu sou self-made millionaire. Eu me fiz milionário. Eu me fiz não sei o quê. Eu construí o meu império inteiro sozinho. Eu não sei o que, não sei. Cuidado com essas coisas, ou com pessoas que dizem isso, porque é uma pessoa autocentrada demais. A gente acabou de ver com Ezequias. Tem uma doença, ia morrer. Isaías vai lá e fala: "Olha, você vai morrer, você não vai ser curado." Ele chora amargamente. Deus manda Isaías voltar, diz para ele: "Olha, eu ouvi a sua oração, que ele orou, ouvi o seu choro e eu vou acrescentar 15 anos de vida na sua história. Você ia morrer da doença, mas eu vou acrescentar 15 anos, porque você orou e você." E aí, depois que ele fez: "Meu palácio, meu tesouro, meu." Então, Deus tem uma participação né, como é que fala? Nessa parceria, nessa sociedade, é o que a gente estava falando antes, né? Então ele fez o que era mal aos olhos de Deus e o que seu pai tinha feito, foi o que o pai ensinou. E é por isso que é importante a gente quebrar certos ciclos. Ah, mas foi assim que eu aprendi com meu pai, foi assim que eu aprendi com a minha mãe, foi assim que eu aprendi. E aí? E você vai ser o reflexo do que foi mal feito? Então, pense, porque às vezes a gente fala com tanto orgulho, né? Ah, mas foi assim que eu aprendi, foi assim que. Ei, pera. Mas antes de qualquer pai e mãe aqui, tem o seu celestial. E é esse no qual ele deixa um exemplo, através de Cristo. Então, pense. A sua história ela não precisa ser marcada para sempre nos traumas ou nas coisas que você viveu, quando tem o seu pai de fato, né? Que não é o pai que não foi o pai como é que fala? Como é que é? Que foi um canal para você chegar no mundo. Ele é o pai que te criou, literalmente. Seu cabelo, seu olho, seus órgãos. Ele não gerou, mas ele te criou. Isso é muito importante. Então ele seguiu os mesmos caminhos do seu pai, prestou culto aos ídolos que o seu pai havia cultuado e prostrou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Vou fazer o que eu quiser, a vida é minha, as escolhas são minhas, e etc. é meu. Aí. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram no seu palácio. O povo da terra, porém, matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou Josias, seu filho, rei em seu lugar. Os demais acontecimentos, a gente vai ver Josias. Josias é um bom rei. É um bom cara, digamos assim. Os demais acontecimentos no reinado de Amon e tudo que ele realizou
constam, peraí, constam espera, eu perdi onde eu tava. Constam nos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, o seu filho, sucedeu como rei. Aí a gente vai, a partir de amanhã, começar versículo 22. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que são 25. A gente vai amanhã chegar no 22, né? Então, mais três aí, depois desse aqui, né? Depois de amanhã, a gente tá quase acabando. E aí, é isso. Então, é, finalizamos hoje. Que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer, se Deus quiser. Amém. Fiquem com Deus, um beijo.